Rika, he's mean and you don't like him. Did I do that? You don't fuck with him. Did I do that? Do you hear me? He touched you? Yes, he did. Didn't he? Yep. No, I I didn't. fucking thought. Look at you, so... Não sei se reparaste, mas note que quando ela pergunta na criança se o pai ou o homem, nesse caso, tem abusado dela ou tocou nela, repare que a criança, coitada, inocente, acena com a cabeça dizendo que não, mas ela continua, yes, he did, ou seja, sim, ele fez. Ou seja, ela está a convencer a criança a mentir. E uma das coisas mais bizarras deste vídeo, manos, é que ela é tão mau caráter. Ela é tão mau caráter que ela está a fazer isso na frente do homem que vai ser acusado. Ela não está a fazer isso escondido com a criança, tentando convencer a criança a mentir. Não, ela está a fazer isso na frente do acusado, manos. Mas ele foi muito inteligente, manteve a calma e apenas limitou-se a filmar. Porque nesta situação, mesmo se ele apenas levantasse a voz contra esta mulher, mesmo se ele apenas levantasse a voz, muito provavelmente isso seria usado contra ele. Ou mesmo, imagine só se ele partisse para a violência física. Se ele fizesse isso, quase o mundo todo esqueceria de uma mulher que estava a manipular uma criança para acusar um homem falsamente e todo mundo só estaria lembrando da mulher chorando, da lágrima da mulher na internet, né? Porque nós sabemos que a lágrima da mulher comove o mundo. E é inacreditável o palco que se criou para o show das falsas acusações. No, this man just hit me in my face with a brick and all these black men just what? Look what they did to me. Look what they did to me for no reason. I'm not a bad person. Y'all know that. Y'all know I'm a good person. And they try to do this to me. Bem, se ela realmente recebeu um tijolo da cara ou não, não posso confirmar. Mas de uma coisa eu posso confirmar. Esta no vídeo é ela. E ainda faz dancinha, né? E depois chegou-se a confirmar que, na verdade, ela tinha problema de alergia que provocava essas inflamações. E as mulheres sabem que hoje vive-se um ambiente hostil para os homens e que isto também sirva de aviso para os gados. That is one of my worries, that for teenage boys now, they are so terrified of the consequences of putting a foot out of line. It's hard enough being a young teenager, working out how things are, working out how to do dating and all of that, without the terror that if you touch in the wrong place at the wrong time, you may find that your whole life is destroyed. See, I and there like is that far terror. too much. Well, I like that. As a I mother think of that a men teenage should be boy, I frightened. don't like Really? that That's terror. the I most do. malicious thing I've ever heard. That is I awful. think that men should be frightened. I think to you- touch. That's to me toxic femininity. It is. That is saying you should all be terrified, you men, if you put one. Of assaulting. Well, I think we all understand what sexual What is assault an is. assault? What Isabel's talking about is that young teenage clumsiness really in many hard. cases, which is now being recategorized as assault. Is that a problem? It's not being recategorized as assault. It's always been assault. It's just we're finally talking about I don't it. agree. Men need to fucking impress us because our pussy is golden and that's what the fuck it is. Esta senhora do vídeo, ela sabe o quanto o ambiente hoje está favorável para esses teatros. O palco para show de falsa acusação foi criada de tal forma que hoje quase a palavra de uma mulher se tornou quase que uma prova material, concreta e definitiva, manos. Isso é um absurdo. Principalmente num caso desse. Eu não acreditei. Diz ele que levou as testemunhas para audiência e o defensor não quis ouvir as testemunhas. Ele não foi ouvido nenhuma das pessoas. Ninguém. Ele não levou uma testemunha. Ele só foi condenado pela palavra da vítima. A vítima não levou nenhuma testemunha. Ele também não levou. Ele foi condenado pela palavra da vítima. Não tinha nenhuma outra prova. Nada. Simplesmente ela Nada, falou que só ele a palavra estuprou. dela. Ah, eu fui estuprado e Isso. acabou. Isso mesmo. Quando os exames foram realizados, olha a importância da materialidade da prova. Se somente a palavra da vítima serve, aquela mulher que está ressentida, enciumada ou foi traída, vai acusar o marido de agressão, de violência, vai acusar o marido de ter abusado das próprias filhas. E além disso ser uma extrema injustiça contra aquele cara, isso aparelha o sistema judiciário, enche ele de pautas e casos. Há juízas, inclusive uma juíza da terceira vara da família, se não me falha a memória do Mato Grosso, em um dos seus vídeos ela disse que 80% das denúncias que ela recebia lá na vara dela, relacionadas a abuso de crianças, violência doméstica, 80% diz ela, não sou eu que estou dizendo, ela diz, são denúncias falsas. Uma advogada disse o seguinte: Beca, eu terminei meu relacionamento, certo? Minha namorada descobriu traição da minha parte. O problema é que agora, por vingança,
ela está me acusando falsamente de ter estuprado ela. Eu não fiz isso. Só que agora é a palavra dela, como vítima, e a minha de estuprador. E agora? Eu vou ser condenada, eu vou ser preso por isso? Olha, quando o único meio de prova no processo por crime sexual, a palavra da vítima, ela deve ser vista com muita ressalva. Por quê? Porque se a vítima conta versões diferentes dos fatos, detalhes que ela deveria sempre contar da mesma forma, como ocorreu o fato, o dia que ocorreu o fato, não existe laudo médico, não existe testemunha, nós podemos perceber que pode estar recaindo na síndrome da mulher de Potifar, que é aquela mulher que acusa falsamente um cara de ter cometido contra ela por vingança ou por rejeição um crime sexual. E isso, se comprovado no processo, diante de depoimentos e perguntas corretas, gera a absolvição. Só que até este homem ser absolvido, com certeza este homem já terá vivido o pior inferno da sua vida, enquanto que aqueles que acusam quase que não sofrerão nenhuma consequência. Eu não sei se vocês lembram daquele caso que eu havia postado no canal Mundo Gila, onde uma mulher havia acusado quase todo homem da cidade. Entre estes vários homens que foram acusados alegadamente de estupro e rapto, estes homens, 3 deles quase que se mataram, 3 deles tiveram que ser protegidos, até foram internados, quase que se matavam. Isso é muito sério, mano. Nós estamos aqui a falar de coisas muito sérias. E aqui nós estamos a falar de um caso que se tornou público. Agora imagina quantos casos não venham ao público e as pessoas acabaram tirando a própria vida, não sabemos. Nesses casos, perde-se a reputação, muitas vezes chega-se a perder o trabalho e ainda tem o risco de vida que estas pessoas sofrem, porque muitas vezes a sociedade quer fazer justiça com a própria mão. Por isso, é necessário que se criem penalizações severas para as mulheres pensarem 1000 vezes. Elas têm que pensar 1000 vezes antes de pensar, antes de cogitarem sequer em acusar alguém falsamente. Olha só, o nosso projeto aqui, Nossas Histórias Curam, é para enfrentamento a crime sexual no ambiente religioso. Se você vê o tanto de mulher que nos procura para se vingar do pastor que não a quis, porque elas não querem fazer uma denúncia, elas não foram abusadas, elas querem se vingar do pastor que não quis assumi-las como esposa, divorciar da esposa e casar com elas. Não está no gibi, eu mostro para você os arquivos aqui que nós temos. É surreal a capacidade da mulher de ser orgulhosa, vingativa e manipuladora. Obviamente que não é uma ciência exata para todas as situações, assim como todo homem não é um potencial agressor, não é um potencial estuprador, como o feminismo narrou alguns anos atrás. Então existe o homem piedoso, obviamente, assim como existe a mulher piedosa. E o cara se abalou, o cara não conseguiu mais trabalhar, o cara ficou muito preocupado. E detalhe, acabou por aí? Não acabou. Inclusive eu postei os áudios dessa mulher nas minhas redes sociais. Ela mandou mensagem para o meu cliente, descumprindo a medida protetiva, pedindo Pix. Nossa. Faz o Pix pra mim, porque senão eu vou te denunciar mais uma vez. E como eu sou mulher, eu sou vítima. Ela falou isso, ela? Falou. Nós colocamos. Caramba, nós colocamos nas redes sociais. No processo, né? E aí eu divulguei, mudei um pouquinho a voz e mostrei pro pessoal. Digo, olha aqui a situação. É isso que eu tô falando. Quando eu falo de falsa acusação, as feministas caem em cima. Porque elas pensam que eu sou isso ou aquilo. Não, eu sou contra isso. Eu sou contra a mulher pegar um cara inocente. Nós temos que ser contra, cara. Sim, isso aí tem que ser... Tem que ser banido mesmo da sociedade, sabe? Irmãos, antigamente eu era de opinião que deveriam se criar punições mais severas para esses homens covardes que abusam as mulheres de alguma forma. Mas hoje, mano, eu tô meio assim, em dúvida, porque eu acho que não deveríamos criar punições mais severas para os acusados, enquanto também não criarmos punições mais severas para aqueles que acusam falsamente. E, manos, eu compararia o contexto dos relacionamentos atuais com uma analogia. Imaginem comigo, manos. Imaginem que nós vivemos num mundo onde existe uma máquina que pode destruir a vida de um homem. Esta máquina tem a capacidade de destruir totalmente a vida de um homem. E neste mundo, o único ser que pode acessar e tem poder para acessar esta máquina é sua mulher. Ou seja, a mulher tem um poder neste mundo de simplesmente pegar nessa máquina e, se quiser, destruir totalmente a vida de um homem. Imagine isso. Entenda que, neste caso, esta máquina seria hoje as leis, o Estado e a sociedade, de forma geral. Hoje em dia, se uma mulher quiser destruir a vida de um homem, a possibilidade dela conseguir isso, mesmo com falsidades, é do tamanho do mundo. Há séculos atrás, uma escritora cristã
havia dito: se quiseres entrar num relacionamento amoroso, deverias orar 7 vezes mais. Hoje em dia, em 2023, eu diria: se quiseres entrar num relacionamento amoroso, hoje em dia deverias orar pelo menos 1000 vezes mais. A primeira coisa que a mulher mal comida faz quando quer se livrar do cara é acusar o cara de atacar o filho. O filho de 2, 3 anos. A primeira coisa que você vai fazer é dar um grito e um tapa nela, pronto, vai preso. Não é isso não. Se você tá com a mulher que não tem filho nem nada, ela acusa você de agressão. Pode acusar você de agressão também. Vocês estão tendo uma experiência não muito é toda ruim, mulher que é assim, mas todo dia tem mulher que faz isso. Na minha experiência... Assim como todo dia tem uma que estupra. Na minha experiência... Pois é, mas o homem estupra não tá sendo estimulado pela lei. E isso tá sendo criado e estimulado pela lei. Voltando à boa lei, eu vou juiz, não é isso ou não? Existe com qualquer tipo de lei. Você pode diminuir ou aumentar a quantidade de falsa acusação, não. A gente vive uma condição que não apenas no Brasil, mas no mundo, a gente tá vivendo uma condição que a lei estimula a falsa acusação de Mike Tyson, eu não tô falando nem do Brasil, tô falando de outro país e outra época. Mike Tyson beijou na boca da mulher, subiu pro quarto do hotel, ela deu pro cara, 2 dias depois ela disse que foi estuprada. Depois no dia seguinte ele desfilou, não é isso? E o cara passou 6 anos na cadeia, bicho. Por quê? E para terminar este vídeo, eu vou contar algo bem pessoal mesmo. Para vocês terem uma noção, eu nem comento isso com meus amigos sequer, mas o contexto do vídeo permite, e eu vou aproveitar este contexto deste vídeo para fazer homenagem em memória de alguém. Sabem, manos, eu perdi o meu pai quando tinha algo em volta de 11 ou 12 anos, talvez 10 para 11 ou 11 para 12. Algo assim. Eu perdi o meu pai. E com 20 anos, num contexto assim de uma conversa, conversado com meus familiares, numa conversa assim descontraída e tal, não me lembro mais o contexto, mas acabamos tocando nessa conversa. E descobri nesta conversa com 20 anos, acho 19 ou 20 anos, descobri que eu havia sido abandonado pela minha mãe. E na altura eu só tinha meses, eu nem tinha sequer 1 ano quando isso aconteceu. A minha mãe, enfim, com meses, deixou-me aí com meu pai e foi na vida dela. Segundo as pessoas dizem que isso aconteceu porque a minha mãe não conseguiu as dificuldades da vida, né? Meu pai tinha muitas dificuldades, era muito pobre. E isso é muito interessante, porque segundo as minhas tias hoje, as irmãs do meu pai nesse caso, dizem que meu pai, na verdade, antes de ficar com a minha mãe, nunca quis ter mulher, porque ele dizia ser muito pobre. Ele dizia que tinha muita dificuldade para constituir família na altura. Só que na altura, meu pai já tinha 30 e tal anos, então isso preocupava as irmãs e a família de forma geral, né? Ou seja, as irmãs começaram a pressionar para meu pai conseguir mulher e diziam que, nas dificuldades nós estaremos aqui como irmãs, ajudando até na criação dos filhos. E foi nesse contexto que meu pai decidiu ficar com a minha mãe. Só que, para o azar do meu pai, foi encontrar uma mulher tipo a minha mãe. As pessoas hoje me dizem, as pessoas que conviveram com a minha mãe na altura, dizem que a minha mãe era muito bonita, muito desejada pelos homens. E a minha mãe só aproveitou disso, aproveitou da sua beleza para viver uma vida de rainha. Homens financiavam a vida de rainha que ela queria, sabes? E por algum motivo, o Miqueinhas e pobretão do meu pai conseguiu se comprometer com a minha mãe ao ponto de lhe levar para casa. Só que aconteceu o que aconteceu. Ela não estava habituada a essa vida de dificuldade. Ela sempre teve o que queria. Sempre havia homens que davam para ela a vida de rainha. E ela não conseguiu, simplesmente. Não sei quanto tempo ficaram juntos, nunca cheguei a perguntar, mas ficaram um tempinho juntos aí. E assim que ela me teve, ela não conseguiu as dificuldades. Foi na vida dela e abandonou-me aí com meu pai. Manos, no dia que me contavam tudo isso, eu fiquei chocado. Porque até naquele momento, com meus 19, 20 anos, eu sempre tive laços normais, filho para mãe. Eu sempre tive laços normais com a minha mãe. Sabe por quê, mano? Sabem por quê? Porque meu pai nunca fez alienação parental. Meu pai nunca teceu um comentário sequer negativo contra a minha mãe. A minha mãe, quando abandonou-me, foi na vida dela. Depois de alguns anos, ela decidiu se aproximar. Quando eu ainda era criança, depois de alguns anos, ela decidiu se aproximar. Porque ela foi na vida dela, também aprendeu, apanhou tanto na vida, que ela decidiu voltar a se aproximar de mim. Acho que na altura eu tinha uns 5 ou 6 anos quando ela decidiu se aproximar. Agora imagina o que meu pai fez. O que meu pai fez? Nada, mano, absolutamente nada. Meu pai permitiu que a minha mãe se aproximasse e criássemos laços, tanto que eu não consigo me lembrar, quando criança, eu não consigo nem me lembrar um momento sem minha mãe. Não consigo, mano, é estranho. Eu não consigo me lembrar um momento sem a minha mãe. E já adulto, depois de saber tudo isso, hoje, ao fazer este vídeo, eu tô aqui a me lembrar de uma cena. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para meu pai essa situação. Porque quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a fazer muita confusão. Eu chorava, fazia muita confusão. Às vezes fugia de casa, mano, para ir ter com a minha mãe. Eu fazia muita confusão para ir ficar um tempo com a minha mãe. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para o meu pai.
neste momento. Mas, com aquele sorriso e seriedade que lhe era característico, na boa, pegou-me, levou-me e acabei ficando com a minha mãe uns 2 anos, depois voltei com meu pai até ele morrer. Mano, sempre que meu pai teve com a minha mãe, eu nunca vi nada demais, nunca vi nenhuma tensão, nunca vi discussão, nunca discutiram. Pelo menos à minha frente, nunca discutiram, nunca vi problemas, mano. Se calhar a criança não percebia, talvez, mas assim, discussão, coisas agressivas, nunca vi. Era sempre na base de conversas de boa, nunca vi confusão, discussão entre eles. E hoje eu fico a imaginar o quanto deve ter sido difícil para ele ceder, deixar que eu vá ficar com a minha mãe, porque eu fazia muita confusão, mas ele acabou permitindo. Eu acho que deve ter sido muito doloroso para ele, mas enfim, como todos os grandes homens fazem, ele engoliu, provavelmente sofreu calado, sozinho, e me deixou ir. Fiquei um tempinho com a minha mãe. E sabes o que aconteceu entre eu e a minha mãe depois de eu saber tudo isso? Nada. Porque até esta altura, o meu pai já havia permitido que eu gostasse tanto da minha mãe que não havia em mim espaço nenhum para algum ressentimento contra ela. E até hoje, a minha mãe não sabe que eu sei sobre tudo isso. E eu não pretendo falar com ela sobre isso. Porque está tudo bem. Tal como a mãe deste vídeo que acabamos de ver, eu sei que isto é realidade de muitos pais. Muitos pais usam os filhos como vingança, como uma espécie de vingança contra o outro. E eu sei que meu pai, se quisesse, poderia me usar também como uma espécie de vingança contra minha mãe. Mas ele foi homem suficiente para não fazer isso. Os homens hoje são apenas pintados como monstros e opressores da sociedade. Nós mesmos, os homens, precisamos reconhecer e dar mérito aos grandes homens que temos ao nosso redor. Por isso eu separei esta parte do vídeo para honrar a memória de um grande homem que já não está entre nós. E que esta homenagem abrace todos os bons homens hoje, vivos e aqueles que já partiram. E como alguém que crê em Deus, na esperança de que pela graça de Jesus seremos salvos, eu espero um dia estar de pé novamente perante o meu Pai, olhar nos olhos do meu Pai, de homem para homem, de filho para pai. E, entre tantas outras coisas, recordar especificamente este episódio e dizer para ele: que atitude nobre, que atitude nobre, Pai, que atitude nobre, Senhor Jesus em Gila. you.